Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela vida dos nossos familiares. Aleluia! Minha irmã e meu irmão, eu tenho amado, não sei você, mas eu espero que sim, eu tenho amado as nossas reflexões dos últimos dias. Eu tenho amado porque o Senhor tem falado muito ao meu coração, muito. Pois nós crentes realmente, nós não podemos, né, minha irmã e meu irmão, ter a nossa mente dividida. Ou seja, nessas questões de Deus, nós não podemos ter dúvidas a respeito daquilo que significa a presença do Espírito Santo de Deus e entre aquilo que significa a presença desse Espírito que está nesse mundo. Porque tem muitos irmãos crentes em Cristo Jesus que confundem, né, o que é manifestação do Espírito Santo com aquilo que não é. Ou seja, as pessoas estão colocando tudo na mesma balança. Ah, irmã, se está ajudando, se está curando, se está libertando, se está abrindo portas, é de Deus. Não, não é assim, minha irmã. Não é assim, porque um dia nós vamos responder sobre tudo na presença do Senhor de Deus, do Senhor nosso Deus. Um dia nós vamos comparecer diante da presença dele e vamos responder. E só mesmo em Cristo Jesus é que há salvação. Só Ele tem as palavras de vida eterna, não é? E o Espírito Santo é aquele que testifica em nós que o nosso Deus se revelou como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Israel. E que Ele enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E foi Jesus que nos enviou o Espírito Santo, que é a presença dele constante conosco. E é por isso que é só por meio do nome de Jesus que nós acessamos todas as maravilhas, todos os milagres de Deus. Mas sabe, minha irmã e meu irmão, que a vontade maior do Senhor é que nós sejamos santos, assim como o Senhor é santo. E esse Espírito Santo do Senhor se opõe o tempo todo a esse espírito de impureza que está nesse mundo. Por quê? Porque sem santificação, minha irmã e meu irmão, nós não veremos o Senhor. Sem santificação, nós não agradamos o nosso Deus. Mas com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós podemos sim ser transformados à imagem do varão perfeito que é Jesus Cristo. Entendeu? Então, por isso que essa é a nossa luta diária, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Por isso que essa é a campanha do Salmo 128, sermos transformados em pessoas que obedecemos e tememos o nome do Senhor. Amém? Mas vamos à nossa reflexão de hoje, e ela está lá em Êxodo, do capítulo 8, do 16 ao 19, onde nós temos o relato da terceira praga, né, que é a praga dos piolhos. Nós não sabemos quando ela veio, mas sabemos que Moisés recebeu a ordem de Deus e ele transmitiu essa ordem para Arão, e Arão feriu o pó da terra que se transformou em piolhos e atacou todos os homens e os animais. E por que veio essa praga? Dizem os comentaristas da Torá que era porque os egípcios obrigavam os israelitas a limpar o pó das suas casas, os pós dos pátios, os pós das ruas, né? E também dizem que os egípcios também proibiam os israelitas de tomarem banho, de fazerem as suas higiene pessoal. Então, por isso que vê essa praga do piolho, que piolho representa sujeira, né? Piolho é exemplo de sujeira, de impureza. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que os magos, com suas ciências ocultas, ou seja, o espírito que está nesse mundo, que é o espírito da competição, da confusão, da imitação, da impureza, nesse dia ele teve o seu dia de basta. Ele teve que reconhecer a presença do Deus eterno, do Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. Ele reconheceu que o dedo de Deus estava ali. Ele reconheceu e falou: basta, eu não posso mais competir, eu não posso mais imitar, eu não posso mais criar confusão. Chega, a presença de Deus está aqui.
ele reconheceu. Então, naquele dia, esse espírito de confusão, de imitação, dobrou os joelhos e reconheceu que é o Senhor que estava presente. Mas veja que em Isaías 45, 26, esse dia de basta é anunciado, pois diz que todo joelho diante de Deus vai se dobrar e confessar que somente Ele pode dar poder e vitória. E lá em Romanos 14, 11, minha irmã e meu irmão, apóstolo Paulo cita Isaías dizendo que todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Ele diz que o nome de Jesus, que sobre o nome de Jesus é que todo joelho, e lá em Filipenses 2,10 ele diz que sobre o nome de Jesus todo joelho no céu, que são os anjos, na terra, que são os homens, e debaixo da terra, que são os demônios, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então esse dia do basta já está se aproximando. Só acontece que hoje, minha irmã e meu irmão, pela fé, nós já acessamos esse dia de basta. Nós já realizamos nós já acessamos essa realidade, porque Jesus Cristo é Senhor. E onde está o poder de Jesus Cristo, o diabo está cessado. O diabo não tem mais poder. As trevas não têm mais poder. Não tem mais poder. E lá em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, minha irmã, você não pode ter medo do diabo. Nós não podemos ter medo do diabo. Nós só temos que ter um papel: sujeitarmos cada vez mais a Deus. Sujeitarmos cada vez mais a Deus. Se na sua casa está acontecendo algo que não é de Deus, porque você já aprendeu aqui a identificar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é manifestação do Espírito Santo e o que não é manifestação do Espírito Santo. Então você tem que repreender pela fé. Hoje é jejum de quebra de fortalezas, minha irmã e meu irmão. Jejum de quebra de fortalezas. Então você não pode aceitar e você não pode ter medo do diabo, porque o Senhor é contigo, o Espírito Santo de Deus é contigo. Agora, para você resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. E como você se sujeita a Deus? Obedecendo a palavra dele. É obedecendo a palavra: Senhor, isso aqui em mim precisa ser mudado. Senhor, meu caráter precisa ser transformado. Senhor, eu ontem mentia, mas hoje eu não minto mais. Me ajuda, me dá força, me capacita. Você não precisa ter medo de quem está fazendo obras de feitiçaria contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Você só precisa sim ter temor do Senhor, se sujeitar cada vez mais a Ele. Falar: Senhor, as minhas posturas têm que ser certas, têm que ser honestas. Tira toda desordem de mim, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que agrada, tira tudo aquilo que te desagrada. Tira dos meus filhos, tira do meu esposo, tira das minhas filhas, tira dos meus netos. Transforma a minha família realmente na família do Salmo 128, Senhor. Porque o Senhor é Deus. Nós queremos ser santos, santos. Às vezes, minha irmã, meu irmão, a gente pede ao Senhor tantas coisas. É casa, é portas abertas, é cura. Claro que temos que pedir sim, mas nós temos que pedir ao Senhor aquilo que Ele quer de nós. Ele quer que sejamos santos, assim como Ele é santo. Porque é daí que vem o segredo. É daí que o Senhor vai cuidar de nós como filhos. E nós vamos ver o Senhor nos defender. Porque nós somos povo dele, propriedade dele. Propriedade dele. Propriedade. O Senhor não gosta que toque num fio do nosso cabelo. E aí nós vamos ver os milagres, as maravilhas do Senhor acontecer em nossa defesa. Nós vamos ver, minha irmã e meu irmão. Mas para isso nós temos que estar na posição correta de filhos e filhos que obedecem e filhos santos de Deus. Amém? Porque Jesus era um filho que dava prazer ao Pai. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos filhos, que venhamos dar prazer para Ele. Então esse, minha irmã, tem que ser o seu maior objetivo, o seu maior desejo, não somente para você, minha irmã e meu irmão, mas para toda a sua casa. Tem pessoas aí acessando forças ocultas por causa de marido, por causa de filho, por causa de namorada, mulheres por causa de namorado. Isso não vem do Senhor.
isso não vem do Senhor, são pessoas que rejeitam se submeter ao Senhor, se sujeitar à vontade do Senhor. Elas querem sim que a vontade delas sejam feitas o tempo todo. E quando nós queremos que a nossa vontade seja feita o tempo todo, nós abrimos porta para que as trevas, para que o espírito que está nesse mundo venha entrar nas nossas vidas, venha nos oprimir, venha nos escravizar. E nós temos que ser livres, porque se o Filho nos libertar, nós seremos livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos livres de todo o pecado que está nesse mundo. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de fidelidade, Deus de bondade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, por esse dia maravilhoso, Pai querido, que o Senhor fez. E hoje, Senhor, é o jejum de quebra de fortalezas. Rakesiri de amasiri, astidiomakesiri de anasiris de nuia pakesiria, deia kasirio de onahanabisuri de anasiris, deia kasirio de onakesari de anasiris, deia pakisuri de anasiris donhakesari de anasiris, deia pakisuri de anasiris de mikesari de anasiris. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quebra, Pai, toda fortaleza de mentira, Pai querido, toda fortaleza de mentira, toda fortaleza de engano, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se constituiu em volta da nossa vida, Pai, em volta dos nossos lares, em volta dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quebra em nome do Senhor Jesus, Pai, e nos fortaleça, Pai, nos fortaleça em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça, Espírito Santo. Transforma a nossa mente, Espírito Santo, transforma o nosso caráter, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, Senhor, porque importa a nós, Pai querido, te agradar em nome do Senhor Jesus. Tu és o único Deus, Pai, o único Deus. Então quebra toda idolatria, Senhor, que existe no nosso coração, toda idolatria que existe no nosso coração, que existe na nossa alma, que existe dentro da nossa casa, que existe nos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Tira toda cegueira espiritual em nome do Senhor Jesus, porque importa que nós e toda a nossa casa sejamos adoradores do Senhor Jesus, o único digno de adorar, de ser adorado, de ser honrado, de ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Deus, tenha misericórdia, envia milhares de anjos, Pai querido, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Deus, para livrar, para salvar, para libertar, para curar, Pai, todos os nossos familiares. Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas emoções, Senhor. Tende misericórdia, Pai, tira todo espírito de desordem, de confusão, envia fartura para dentro dos nossos lares, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, tenha piedade, Pai, tenha piedade daqueles que estão desempregados, daqueles que estão passando dificuldades financeiras. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai querido. Nos coloca verdadeiramente na posição de filhos, Pai querido. Senhor, eu te apresento, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, esse caderno, Pai, do relógio mundial de oração, para que o Senhor tenha misericórdia de todas essas vidas, Pai, de todas essas vidas, Deus. Tente piedade, Pai, e de nossas famílias, Pai querido. O Senhor sabe que essa não é a única oração do dia, Pai, e nem será a última, Pai querido, mas o Senhor, Pai, vai continuar operando, Pai, na vida dessas pessoas. Opera na vida desses que estão nos hospitais, opera na vida desses que estão enfermos, Pai, opera na vida desses, Senhor, que estão sofrendo doenças emocionais, opera na vida desse pastor, Pai querido, que a irmã pediu oração. Tenha misericórdia, Pai. Opera na vida desses jovens, Pai querido, dessa jovem, Senhor, que está confusa, Pai, sem saber se ela continua ou se não continua a faculdade. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode tirar toda desordem da nossa vida, desordem física, desordem financeira, desordem espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque o teu Espírito é santo e quer e se importa que nós andemos em santificação, em nome do Senhor Jesus.
Pai querido, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Pai, com miríades de anjos, salvando o povo judeu, Pai, colocando eles na posição correta de adoradores de Yeshua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe os nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres e todos os grupos de intercessão que existe, Pai, em nome do Senhor Jesus, a começar do relógio mundial de oração. Pai querido, abençoe os irmãos que estão como estrangeiros nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Salmo 23 esteja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha restaurar o casamento das minhas irmãs, tanto aquelas que estão lá fora, como aquelas que estão aqui no Brasil, com o nome escrito nesse caderno, Pai. Tenha misericórdia, tira toda a desordem da casa dessas minhas irmãs, Pai. Santifica os esposos delas, santifica todos os homens da nossa família, do maior ao menor, do maior à criancinha de peito, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de rebeldia, todo espírito de Jezabel, todo espírito de rebelião, todo espírito de sensualidade, toda pornografia, Pai, tira deles em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de vício, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra esses demônios, diabo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Para de contaminar os olhos desse homem, em nome do Senhor Jesus. Para em nome do Senhor Jesus. Você tem escravizado esse homem desde a adolescência. Te repreendo em nome do Senhor Jesus, te repreendo como igreja em nome do Senhor Jesus. Solta em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha misericórdia dessas famílias e nos santifica como mulheres, nos santifica, faça de nós atalaias dos nossos lares, faça de nós Déboras, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos coloca em posição correta de sermos profetisas, tira de nós todo espírito de Jezabel, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo espírito de rebeldia, que verdadeiramente nós venhamos nos sujeitar cada vez mais à Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo o mal. E que chegar na presença do Senhor Jesus um dia, ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like para que esse canal cresça. É você, minha irmã, que vai fazer esse canal crescer para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, a semana só está começando, tá bom? Um beijo, deixe seu nome aí, coloque seu nome para que seu nome venha para esse caderno em nome do Senhor Jesus, tá? E precisando de um aconselhamento, fale comigo, porque eu te ligo e a gente conversa, a gente ora junto, tá? Um beijo, fique com Deus.